Entrevista. Meliponicultura. Você sabia que existem abelhas que não têm ferrão? E sabia que existem pessoas que se dedicam a criar este tipo de abelha e que ela é de fundamental importância para a preservação ambiental e para a sobrevivência dos seres humanos? Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o meliponicultor Guilherme Zucato, ele que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Um bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço você, né, por descer a serra, né, vir de Poços de Caldas aqui para participar desse momento que é tão importante, não é? Porque, Guilherme, eu até te pedi desculpa, não é, pela minha ignorância, mas eu não sabia. E só descobri conversando com você que existiam abelhas que não têm ferrão. Sim, inclusive a maioria das abelhas que tem no planeta são abelhas sem ferrão. E aqui no Brasil é cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão que já foram catalogadas. Então, assim, a abelha de ferrão, a Apis mellifera, ela não é uma abelha daqui, ela é uma abelha exótica. Ela trouxeram ela para cá na época da escravidão, para a produção de vela, e ela acabou conseguindo escapar e migrando aqui para o nosso continente aqui. E, assim, ocorrendo uma pequena disputa de espaços entre as abelhas que já são daqui, que são abelhas indígenas sem ferrão brasileiras. Deixa eu ver se eu entendi, então. No nosso continente americano, não existia abelhas com ferrão? Não. Só tinha abelha sem ferrão? Abelhas sem ferrão. Boa parte delas, inclusive no México, tem até espécie que tem aqui no Brasil que tem no México. Da mesma abelha, sem ferrão. Sem ferrão. Se ela, por exemplo, pousar no nosso braço, ela não... É como se fosse um mosquito, assim, ela não consegue fazer nenhum mal. Sim, ela não vai conseguir ferroar. Ela tem o ferrão, porém ele não é desenvolvido para se defender. Que no caso, a abelha Apis, ela usa o ferrão dela para se defender. Ela vai usar o ferrão dela para isso. O último caso, assim, dela se sentir ameaçada. Agora, as nossas abelhas nativas são abelhas que usam mecanismos de defesa diferentes, com resina grudando no cabelo, em lugares mais sensíveis do animal, tipo no olho, para espantar o animal de perto do enxame. Interessante. E essa abelha que você nos conta que tem o ferrão, ela veio da África. Isso, trouxeram ela... Por volta de 200 anos atrás, alguma coisa assim? Na época mais ou menos da escravidão, quando os padres vieram para cá para a produção de velas. Aí aconteceu esse acidente nos viveiros, da abelha ter escapado e ela começou a migrar para a natureza. Agora, então, você é um meliponicultor. Isso, sou meliponicultor. Ou seja, desenvolve a meliponicultura. A meliponicultura. E a gente tem até uma certa dificuldade para falar essa palavra. Ela significa, então, a pessoa que... a cultura de abelhas que não tem ferrão. É o criador de abelhas nativas sem ferrão. Brasileiras. Essas abelhas. Uhum. Muito interessante. Agora, você disse que são mais de 300 tipos de abelhas sem ferrão no Brasil todo. Isso, no Brasil todo. Parece que a gente vê a abelha e a gente acha que é tudo igual, né, Guilherme? Porque elas passam muito despercebidas, porque assim, aqui no Brasil, como tem tanta variedade de abelhas, tem abelhas muito pequenas, abelhas que já são até um pouco maior que a abelha exótica, a Apis mellifera. Cada região do país, em questão de clima, tem assim, espécies que tem lá no Nordeste que não vai ter no Rio Grande do Sul e assim, digamos assim, vice-versa também. Então assim, a variedade é muito grande. E acaba que passando despercebido, porque quando a gente fala assim de abelha, as duas primeiras coisas que a pessoa associa é o mel e a picada. Sim, inclusive tem picadas que são fatais, infelizmente. Isso, por conta de assim, ser uma abelha assim, que, ao meu ponto de vista, com exceção da africana, ela não é agressiva, ela é defensiva. Se ela se sentir ameaçada, ela vai se defender. Porque, principalmente se ela estiver perto da colmeia, do enxame, porque ali está todo o seu alimento, as suas futuras crias, a rainha, então ela tem que proteger aquele lugar. Então, assim, a pessoa quando associa a abelha, vai associar a abelha de ferrão, sendo que é uma abelha que veio lá da África, que veio da Itália, da Europa, e as abelhas nativas, poucas pessoas têm conhecimento que no elas Brasil existem. Tem mais em número de indivíduos, eu não sei se é possível saber isso, né?
Nós temos mais abelhas com ferrão ou mais abelhas sem ferrão? Eu acredito que mais abelhas, abelhas sem ferrão. Ah, é? Pela quantidade de espécie, ainda eu acredito que tenha, por mais que tenha muitos apicultores, muitos produtores de mel, ainda assim tem bastante variedade de abelhas. Ainda acredito que não se descobriu todas as abelhas ainda do Brasil. Então, assim, cada mel, cada pólen, cada abelha vai numa planta específica. As abelhas nativas, elas são mais eficientes na polinização justamente por esse aspecto de ter abelhas menores, que conseguem visitar todas as flores. Então, a qualidade da polinização dela é melhor. O mel, ele é mais nutritivo, mais medicinal. O que significa polinização? A polinização é a participação da abelha no cruzamento das flores. Ela vai ajudar a planta a cruzar com aquela outra planta. Por exemplo, eu tenho uma macieira. Aí a abelha vai lá, coleta o pólen da flor daquela macieira e leva para outra macieira. Ou seja, ela está incentivando a planta a fazer o seu cruzamento, a produção de frutos. Isso é a polinização, a melhora na produção de alimentos. Mas que coisa maravilhosa, hein, Guilherme? É bonito ver a natureza, né? Sim, e a abelha é o ápice de tudo. Ela é o animal mais importante do planeta. Ela que mantém o equilíbrio da polinização, né, da produção de frutos, de produção de árvores nativas que produzem sua semente. Aí o passarinho come aquela semente, voa a 300 metros, por exemplo, e com a sua digestão da semente no seu estômago, já sai preparada a semente para ser germinada e vira uma árvore ali. Então, assim, a abelha, ela é assim, a principal fonte de... Ela leva e traz. Ela é a principal riqueza do mundo. No bom sentido, né? Porque graças a esse leve e trás dela que ela consegue o seu alimento e fazer o alimento para a humanidade e para os outros animais também. E ela só se alimenta de flores, do pólen das flores, ou tem outros tipos de alimentação da abelha, assim? Ela coleta o pólen e, no caso, o néctar também, que é o que ela usa para fazer o mel. Aí o néctar mais as enzimas da abelha e a preparação que o enxame, que ocorre dentro do enxame, a transferência desse néctar de uma abelha para outra, chega ao ponto do mel. É onde que ela consegue. Isso é o alimento dela também. Ela não morre de fome por causa disso, porque ela se alimenta do mel, do néctar e do pólen, é isso? Isso, ela alimenta do néctar, né? Que ela transforma o néctar em mel e mais o pólen. Aí esse pólen e o mel, ela também usa para reprodução, para colocar nos seus favinhos de cria, para as futuras abelhas poderem desenvolver. Entendi, mas se uma abelha, por exemplo, pousar sobre uma banana, ela vai tentar extrair alguma coisa ou ela não reconhece aquilo como algo que ela deva tentar extrair algo? Então, a bananeira produz bastante resina. Então, assim, no caso das abelhas nativas, eu sei que elas buscam essa resina da bananeira. Ah, entendi. Quando você fala nativa, é sempre se referindo à abelha sem o ferrão. Isso, sempre. Só para ficar bem claro na mente do ouvinte, né? Certinho. A abelha nativa é a abelha sem ferrão. A abelha exótica é a abelha que tem ferrão. Essa que veio do além-mar, né? Do outro da continente. África, da Europa, desses... Não, é bacana entender isso. Agora, vem cá, se nós temos aqui... eu já fiz algumas reportagens, Guilherme, até te contei isso ontem, onde eu entrei no apiário com aquela roupa tipo astronauta, com um monte de abelha em cima de mim tentando me picar. Por que se existe abelha sem ferrão, por que alguém vai tentar produzir a partir da abelha com ferrão? Então, porque a ápice, a abelha de ferrão, ela é uma abelha mais populosa, ela chega a ser, no enxame, a população dela chega a ser em torno de 60 mil abelhas. Então ela é uma abelha assim, que ela é muito produtora, ela consegue produzir muito mel, um mel mais grosso, um mel mais que rende mais. E assim, eu acredito que é mais pela produção de cera, do mel, que ela produz em maior quantidade. Porque, assim, em termos de qualidade, as abelhas sem ferrão têm assim, mais qualidade no mel, no pólen, na polinização, porque são abelhas nativas. Então, ou seja, mas por que
o mel da abelha sem ferrão é melhor que o da abelha de ferrão. Porque eu ia perguntar. Porque a abelha nativa, a abelha sem ferrão, ela visita flores que a abelha exótica não visita. Por ela ser uma abelha que veio para cá, ela desconhece certas plantas. Então, assim... não está no DNA dela, não está que na genética. interessante. Então, assim, Que bacana. como a abelha visita flores nativas, ela consegue propriedades que a abelha exótica de ferrão não consegue ter. Então... Sim. O mel delas é mais nutritivo e medicinal do que o mel da abelha. Mais nutritivo? Mais nutritivo. E será que se eu chegar lá no supermercado, enfim, eu tenho como distinguir? Eu quero um mel que venha de uma abelha que não tem ferrão? Existe essa diferenciação? Existe, dificilmente vai encontrar no supermercado, geralmente é mais com o criador mesmo, porque assim, ou algum criador já maior, assim, que já tem mais produção, porque... pelo fato da abelha ápice produzir mais, ela é mais fácil de encontrar o mel dela. E assim, eu tô vendo que a meliponicultura está tomando um outro rumo, está começando a ser mais divulgado, está começando a ter mais informação sobre mais valorização. Então, assim, eu acredito que logo, talvez, assim, em algum tempo, mais perto, assim, já vai ter comercialização desses méis das abelhas nativas. É como se fosse um café gourmet, né? É um mel mais valioso, mais nutritivo, porque elas produzem menos, comparado à abelha de ferrão, a ápice. No seu caso, lá em Poços de Caldas, você está sozinho? Tem outras pessoas trabalhando junto com você? Como é que funciona? Então, ou mesmo separadas, né? Mas outros meliponiculturistas, né? Lá em Poços a gente tem algumas parcerias, sim. Inclusive eu estou para fechar um projeto também lá no Instituto Lobato, para poder estar levando para as escolas o conhecimento das abelhas. Lá tem um lugar melhor do que o meu, porque eu moro na cidade, meu lugar é mais limitado um pouco para estar fazendo esse tipo de serviço, que demanda um espaço maior. Porém, assim... lá em Poços, desses 4 anos que eu venho criando, eu já percebi que assim, a procura está aumentando. Lá no IF mesmo tem uns cursos lá às vezes, de meliponicultura. E o que eu penso assim, sobre a meliponicultura, as pessoas têm que ter pelo menos uma consciência do que é a abelha sem ferrão, para poder cuidar, preservar uma árvore, às vezes tem uma árvore na minha calçada, eu quero cortar, às vezes a pessoa já não vai querer cortar, porque entende que tem um ser que precisa daquela árvore, não só as abelhas, mas como os passarinhos também. Eu fico impressionado com essa integração da natureza, não é? Sim, um animal, uma coisa depende da outra. A abelha depende da árvore, a árvore depende da abelha, o passarinho depende da abelha. É uma cooperação. Se faltar um, os outros todos vão entrar em desequilíbrio. Então é por isso que é importante preservar as abelhas, tanto a abelha de ferrão quanto a sem ferrão ou todos os outros animais em geral. Agora você, no caso, trabalha com quantos enxames? Aproximadamente lá. Então, eu comecei com apenas um e atualmente eu estou com 27 enxames na minha casa. 27. De 9 espécies diferentes. E esses enxames, todos eles produzem mel? Produzem mel, produzem o própolis, produzem o pólen, todos os enxames. Toda abelha ela vai produzir mel e pólen. Tá, no caso você comercializa o mel e o própolis? Eu comercializo o extrato de própolis que eu fabrico e revendo o mel de um outro criador de abelhas. Que aí, no caso, é o mel de abelhas de ferrão. Certo, mas esses enxames que você possui, eles produzem mel. Produzem mel, só que eu mexo com reprodução de enxame. Então eu não posso extrair o alimento delas, porque se eu extrair o mel delas e mexendo com reprodução, eu enfraqueço muito o enxame, então eu posso correr o risco de perder. Tá, só para ver se eu entendi direito. Tem pessoas que criam cães de raça e ali sai lá meia dúzia de filhote de pastor alemão. Uhum. E ele comercializa aqueles filhotes. Sim. No seu caso, você vai comercializar filhotes de abelha, é isso? No meu caso, eu pego um enxame que está formado,
e faço desse enxame 2. Só que eu não comercializo enxame, eu não vendo enxames meus, eu revendo enxame, assim, eu pego de outro contato e passo para a pessoa. Porque o meu caso é mais para preservação. E lá em casa, como ainda faz pouco tempo que eu tenho as abelhas, eu estou aumentando os meus enxames para poder disponibilizar para as pessoas. E você transita livremente entre elas sem medo de ser picado. Você não precisa pôr aquela roupa especial. Não, não precisa. Com a roupa que você tá no corpo, você pode mexer com elas. Existem algumas espécies de abelha sem ferrão que são um pouquinho mais bravas, um pouquinho mais chatinha, que gruda no cabelo, mas mesmo assim não tem assim risco algum assim de dar algum acidente muito grave. Dificilmente vai acontecer alguma coisa. Existe guerra entre enxames, um enxame contra outro, esse tipo de situação? Sim, até tem uma abelha conhecida como abelha limão, que ela saqueia outros enxames. Ela tem que saquear outros enxames. É da espécie fazer isso. E essa limão, ela tem ferrão? Não tem ferrão. E existe assim um conflito entre um enxame de abelhas que tem ferrão contra uma que não tem ferrão? A natureza observa esse tipo de conflito? Sim, apesar delas se respeitarem, mas se acontecer de precisar, tem esse conflito. Tem uma abelha que chama Oxytrigona tataíra, que é uma abelha sem ferrão, ela briga com essa abelha, com a abelha apis, com a apis mellifera. Agora, Guilherme, uma coisa que a gente vê muito comum é, a partir do momento que surge uma colmeia, seja de abelha, de repente marimbondo, outros tipos de vespas, enfim, a primeira coisa que a pessoa faz é tentar tirar aquilo que ela considera um perigo, não é? Verdade. Então, a primeira coisa é saber que nem sempre aquilo representa um perigo real. Por exemplo, se a abelha for sem ferrão, ela não representa perigo. Agora, se for com ferrão, representa perigo. Vai representar perigo se for a africana, africanizada, porque ela já é mais defensiva, ela vai... Se você não precisa estar muito perto do enxame para ela te atacar. Agora as outras apis, que é a europeia, a italiana, elas são defensivas, porém elas são mais mansas. Ela só vai te atacar se você tentar pôr fogo, jogar um veneno, dar pancada no enxame. Aí ela vai se defender. Mas o correto é, se você perceber que tem um enxame de marimbondo, um enxame de abelha de ferrão, até mesmo abelha sem ferrão, entrar em contato com o apicultor e depois com os bombeiros, porque nem sempre o bombeiro vai saber lidar com a situação. Então chama o apicultor, expõe a situação para ele e já chama o bombeiro para ele estar dando suporte para o apicultor. Agora, para saber se a abelha é perigosa ou não, só um especialista, né? Só um especialista. No olho a gente não tem como ter essa informação olhando para a abelha ali, não tem como. Assim... ter um conhecimento mesmo. O ideal é chamar uma pessoa que tenha um conhecimento para não correr risco, porque, digamos assim, se for uma abelha de ferrão e a pessoa arriscar, pode ser que seja fatal. Então, assim, é melhor resolver de uma forma que vai ficar bom para todo mundo, para a abelha, para o apicultor e para a pessoa. Ele vai lá, faz a remoção da abelha de uma forma segura, ele vai isolar o lugar, vai fazer a remoção, levar o enxame para um lugar mais adequado, a pessoa não vai ter risco de acidente e vai conservar aquele enxame, porque assim, por mais que a abelha apresenta risco, ela é essencial para a natureza, ela que mantém o equilíbrio da natureza. E matar o enxame é um crime ambiental, porque é um animal silvestre, então não pode também. O ideal é chamar um especialista para a remoção do enxame. É igual se aparecer uma cobra, por exemplo, na casa da pessoa, chama o bombeiro, ou a guarda verde, a guarda municipal, eles vão lá e resolvem o problema. Entendi. Agora, se a abelha não tiver o ferrão, não precisa nem tirar o enxame dali. Deixa o enxame sossegado ali, trabalhando, vivendo a vidinha dele. Aí esse não tem assim... Avisa os vizinhos, né? Ó, isso aqui é... aqui tem um enxame, ela não apresenta risco, vamos conservar ele aqui. Se for o caso de estar num lugar que
ah, tá incomodando, aqui, eu tô muito aqui, elas ficam movimentando, ou eu vou quebrar a parede, igual teve um caso que eu ainda vou fazer esse serviço, que tem um lugar que tem 4 enxames de abelha, e eles vão demolir o lugar para construir prédio. Então a gente vai lá antes, remove os enxames, e depois eles fazem a obra deles lá. Que tipo de equipamento você usa para remover esses enxames? No caso, como elas estão assim, em parede de bloco, é um martelinho, um formão, aí a Mas gente. como é que você tira ela? Como é que ela vai te seguir, digamos assim? Porque assim, na hora que a gente remove o ninho, a rainha está lá dentro. Então a gente coloca dentro de uma caixa específica para aquela espécie de abelha, porque cada abelha é um tamanho, um tamanho da abelha, um tamanho do ninho, uma quantidade de população. Então a gente vai fazer uma caixinha para aquela espécie e remover ela da parede. A gente tira o ninho inteiro com as crias, a rainha, o mel, o pólen, tudo que está dentro daquela parede, coloca na caixinha, espera anoitecer para recolher boa parte das abelhas que estão para fora polinizando e leva para um lugar seguro. E a partir daí a abelha começa a dar reinício no que ela estava fazendo. Interessante. Agora, nos últimos anos, Guilherme, quando eu era criança, eu não via abelha no chão agonizando e tudo mais. E hoje, constantemente, você sai no quintal da sua casa, você vê alguma abelha ali que não consegue voar e ali tentando, né, sobreviver, mas na verdade ela já está condenada. Por que que isso está acontecendo? Ah, tá acontecendo assim por vários fatores, né? Primeiramente, uma das coisas que já vem acontecendo desde sempre, que é a poluição, o desmatamento. Agora, com essa onda de agrotóxicos assim, que está assim, sendo usado de uma forma muito irresponsável, está matando muita abelha. A gente recebe assim, relatos de apicultor que perdeu, assim, tem 30, 50, 100 enxame, todas elas mortas. Assim. Todas. Nossa, mas isso é um absurdo. É um absurdo, porque a gente reflete na abelha, vai refletir na gente, porque o mel dela às vezes vai estar contaminado. Se polinizou a laranja, aquela laranja vai estar contaminada de agrotóxico. Então, assim, a gente só está regredindo, a gente só está perdendo. Por quê? Porque não estamos sabendo lidar com a natureza, não estamos sabendo cooperar com a natureza. Então, assim, as abelhas estão sentindo, porque aí desmata, aí muda o clima, aí tem alteração no clima. Às vezes, uma época que era para fazer calor, está fazendo frio, na época que é para fazer frio, faz calor. Então, assim, é um conjunto de fatores que está levando as abelhas a não aguentar essas mudanças, porque muda o clima, a vegetação tá envenenada de agrotóxico. As árvores nativas estão sendo desmatadas para fazer produção agrícola. Então, assim, a abelha está perdendo em todos os aspectos. E ela perdendo, todos nós perdemos também. Guilherme, agora uma pergunta que eu considero um tanto quanto difícil de saber a resposta, não é? Quando a gente vê essa abelha agonizando ali no chão e ela tenta voar, ela não consegue e ela produz aquele barulho dela, o que é o melhor para a gente fazer? Será que ir lá e dar um pisão nela para acabar com o sofrimento dela? Ou tentar recolher ela e levar para uma área externa da residência? O que você acha que pode ser feito com aquele indivíduozinho que está ali sofrendo? Então, a abelha pode ser que ela já está assim na sua fase final, já está mais velha, aí ela já não está conseguindo voar mais, aí o enxame pega e descarta. Pode ser por contaminação de veneno que alguma pessoa colocou no jardim, ou ela pode ter machucado também, ela pode ter tentado entrar em algum outro enxame, ou ter ido em alguma flor e tinha alguma aranha lá e mordeu ela. Vários fatores. E quando a abelha está no chão se debatendo, provavelmente é porque ela está no fim da vida dela. Uhum. Tá bom. Agora, uma outra questão. Será que essas abelhas sem ferrão, elas podem e até devem ser criadas na cidade? De repente, ter uma política pública para incentivar esse tipo de enxames aqui, com a população, evidentemente, sendo bem orientada, sabendo do que está sendo feito, mas eu nunca ouvi falar de uma política pública de criação de enxames na área urbana. Então, seria muito bom para a cidade, iria fazer muito bem para a cidade, para a população, porque ia melhorar o clima,
ia ficar um clima mais fresco, mas para ajudar as abelhas, os municípios, as prefeituras têm que entrar com um projeto de arborizar a cidade, colocar as árvores certas, porque tem árvore que estoura a calçada, mas assim, colocar as árvores certas nas cidades para aumentar a produção de alimento das abelhas, que no caso seria as flores, né, o pólen e o néctar. E assim, além de gerar emprego, a meliponicultura, o acesso com essas abelhas pode ser uma criança, um idoso, uma pessoa adulta. Já não tem aquele negócio que eu tenho que ter uma chácara para eu criar abelha, porque a abelha é perigosa. Que é o que a gente achava até agora. Então assim, eu moro lá no centro de Poços, praticamente, e tenho meus enxames lá. Só que assim, eu necessito que a cidade também me ajude, que a prefeitura plante bastante árvore mesmo, que preserve as que já estão lá, para ajudar as abelhas, para ajudar no clima, para não ficar tão quente para a gente, para elas, porque isso aí é uma coisa muito ruim. Seus vizinhos lá, eles já sabem, né? Já, meus vizinhos sabem, tanto que eu até um dos vizinhos mudou lá, já faz um tempinho, mas ainda cheguei e falei, as minhas abelhas tranquilo, não tem ferrão. Não tem perigo nenhum, ainda tem a criança lá, o menino deles que brinca lá, fala, pode brincar, que não tem perigo. Não tem perigo nenhum. Bom, eu acho que então você citou a palavra criança, não é? Eu acho que o futuro ele tá nas crianças, não é? Nesse trabalho que você disse que inclusive está tentando formar junto a, como é que se chama o Instituto Monteiro Lobato? O Instituto Sítio Lobato. Sítio Lobato? Uhum. É lá de Poços? Lá de Poços. E assim você vai ter acesso a escolas municipais e etc. E vai transmitir essa mensagem? Eu vou estar passando para as crianças a importância da abelha, a importância de se preservar, que não tem apenas abelha de ferrão, porque a abelha não é vilã. A abelha não é vilã. Fantástico. Então, assim, eu quero... Que trabalho seu, viu? Tá de parabéns. Muito obrigado. É um trabalho diferenciado. Sim, e a tendência é cada vez mais trazer pessoas para esse mundo das abelhas, que, nossa, quem conhece sabe. A criança crescendo com essa consciência já é outra coisa, né? Quando ela for adulta e tendo esse conhecimento, né? Porque assim, eu na minha infância eu tinha uma jataí na parede de casa e não sabia o que era aquilo. Eu achava que era pernilongo, que era mosquito, que era um punhado de coisa, mas eu não sabia que era abelha. Então, às vezes eu amassava o canudinho dela, que é a entrada dela, que eu queria brincar lá. E eu só fui descobrir que era abelha agora com 19, 18, eu tô com 25 anos, mas assim, depois de mais velho um pouco. E o que eu quero levar para as crianças é isso, elas já crescerem tendo conhecimento das abelhas. Eu sei que se tiver ali 30 crianças, às vezes 2, 3 vai querer seguir o caminho da meliponicultura. Mas e as outras? As outras vão ter o conhecimento, então elas também vão estar cuidando. Porque elas tendo conhecimento... Vão ser multiplicadores dessa... Isso mesmo. Porque o futuro só depende das crianças. É elas que vão, assim, dar uma repaginada no nosso planeta. Bom, esperamos também que no presente as autoridades aí busquem esse equilíbrio ambiental, né? No caso, cuidar bem das florestas e não usar indiscriminadamente agrotóxicos, né? Hoje em dia tem tanta informação e tem tanta... forma de trabalhar. Sim, que nós precisamos aí pensar um pouquinho mais e colocar em prática o governo, determinadas coisas, né? O governo ele está assim, investindo em tecnologia, né, para cuidar das lavouras. Só que a melhor tecnologia que a gente tem é a natureza, já está aqui. A gente tem que aprender a lidar com ela. Agora o homem quer fazer da maneira dele, da maneira que convém para ele. E essa maneira prejudica nós mesmos e os outros seres vivos do planeta. Vai pegar o atalho, às vezes é melhor o caminho mais longo e mais... talvez até um pouquinho mais difícil, mas é o que vai te levar ao destino final. É verdade, porque a qualidade de vida que a gente precisa ter, a gente não está tendo. A correria do dia a dia, aí a gente se alimenta mal, o ar já não está muito bom, aí esses agrotóxicos, quando chove, vai para os rios. Então, assim, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, cuidar do planeta, porque a gente só tem a perder. Então, precisa de gente, de pessoas, para estar do outro lado, para estar defendendo a natureza, cuidando das abelhas, tanto as abelhas de ferrão quanto as abelhas sem ferrão, os outros insetos, os outros mamíferos, todos os outros bichos. Precisa ter esse respeito,
consciência de proteger e preservar, porque é nosso, a gente tem que cuidar. E a gente não está cuidando. Guilherme, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Ainda tenho várias perguntas para fazer, tenho várias dúvidas, mas vai ficar para um segundo momento. Dizer que eu gostei muito de conhecer esse trabalho, conhecer a meliponicultura. Eu vou acabar falando sem engasgar. No começo enrola mesmo a língua, mas depois acostuma. Fica automático, né? Aham, com certeza. E dizer que a Rádio Vinícola ela está sempre à disposição aí do seu trabalho, de qualquer informação que tiver em posse nesse sentido, conta com a gente. Com certeza. Tá bom, que a gente vai divulgar sim. Certinho, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, espero poder voltar aqui mais vezes para a gente estar conversando sempre sobre as abelhas. E assim, quem quiser aprender sobre as abelhas, procura aí sobre meliponicultura, se na sua cidade tem algum curso, quiser assim, tirar alguma dúvida, como que eu começo, procura lá no meu Facebook, Guilherme Zucato, ou na sua cidade também, se tiver algum curso, alguma instituição que forneça o curso, porque vale muito a pena. A meliponicultura muda a vida de muitas pessoas. Seria interessante, de repente, você prestar aí consultorias nas cidades da região sobre isso, né? Com certeza. Espalhar para os prefeitos começarem a te procurar também. Né? Com certeza. Então, agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Um bom dia a todos e muito obrigado. Nós conversamos com o Guilherme Zucato, ele é meliponicultor. Esteve aqui falando sobre essas abelhas que não têm ferrão e tem toda uma capacidade de polinização, de criar os produtos, né? O mel, o própolis e outros assuntos aí relacionados a esse tema.